Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Deus vai nos abençoar nessa noite, vai nos dar entendimento acerca da palavra dele. E algo muito importante que você deve compreender é justamente a revelação da palavra. Por quê, pastor? Porque o propósito de nós ouvirmos a palavra de Deus é que ela venha a ser revelada a nós. Então, o fato de ouvir por ouvir não dá em nada, mas quando nós temos a revelação da palavra e nós damos atenção para aquilo que Deus fala no nosso coração, verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa vida foi alcançado. Qual, pastor? Jesus vem ao mundo, ele traz o evangelho com o propósito de que todo aquele que crê no evangelho não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um princípio muito importante, a revelação da palavra é algo muito importante para a tua vida. Por quê? Porque através da palavra revelada é que nós temos comunhão com quem? Com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e verdadeiramente o Senhor Deus quer ter comunhão conosco. E isso se dá única e exclusivamente pela palavra de Deus, não tem outra forma. O Senhor Jesus, ele dizia, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, é muita informação importante que Deus ele passa no nosso coração, e felizes são aqueles que creem, que entregam as suas vidas a Cristo e confiam nele. Por quê? Porque, gente, Jesus é um só, não tem outro. Não existe outro Senhor, não existe outro Salvador. Deus Pai é um só. O Senhor Jesus é o Filho e o Espírito Santo. Mas esse Deus, ele se manifestou, na verdade, em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um Deus só. A Bíblia diz, crês tu que existe um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Aí está a diferença. Os demônios, eles creem que existe Deus, que Deus existe, mas eles não obedecem à palavra. E no nosso caso, nós temos ainda a oportunidade de obedecer o Evangelho, e é muito importante que você compreenda essas verdades espirituais. Tá bom? Gente, João capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27, Deus vai falar conosco e vai nos dar entendimento acerca dessas coisas espirituais que são fundamentais para que nós sejamos abençoados. Antes, vamos realizar uma oração? Pai, nós consagramos a Ti esse momento de oração, esse momento de meditação na Tua palavra, esse momento que vamos ter comunhão contigo. E Deus, eu peço, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, abençoando a vida de todos e dando entendimento. Por quê? Porque o entendimento nos leva ao conhecimento de quem nós somos em Ti, ó Pai, e de quem o Senhor é em nós e por nós e para nós. E na verdade também nós somos de Ti, por Ti, para Ti, porque está escrito, Senhor, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser, e Te damos graças por estarmos na Tua presença e podermos ouvir mais uma vez a Tua palavra. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. E, gente, olha só, Jesus falou em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeira condição de quem é de fato de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. Então, olha só que interessante. Muitas vezes você, pastor, eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas tem momentos da minha vida que eu me sinto muito só. Gente, um princípio muito importante. Jesus, ele disse, eu vou para meu Pai, mas outra vez voltarei para vós e não vos deixarei órfãos. Se você se sente só humanamente falando, ninguém está contigo, contudo, o que te criou nunca vai te abandonar. Pode ter certeza disso. Jesus está dizendo isso aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando a gente passa a ouvir a voz do Senhor, gente, esse é o primeiro estágio, digamos, de mudança e transformação da nossa vida. E a partir do momento que Deus mesmo nos atrai para ouvirmos a palavra dele, você pode ter certeza disso, que ele tem um propósito para a nossa vida.
E Ele jamais vai nos deixar só. Por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. O Senhor Jesus conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos a nós mesmos. E olha o que ele diz aí, e elas me seguem. Então, um princípio muito importante que você deve compreender: você nunca está só. Pastor, teve momentos na minha vida que eu não pude contar com ninguém. Com Deus você pode. Ainda que os homens... Gente, vou falar um extremo aqui. Ainda que todo mundo virasse a cara para você, Deus nunca vai virar. Você pode ter certeza disso. Deus jamais vai dizer não para um coração quebrantado, contrito. Alguém que clama a Ele. Gente, isso é bíblico. Então imagina isso acontecendo. Ou seja, nós dando ouvidos à palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o resultado disso, e eu conheço-as. Ou seja, ele nos conhece. Ele sabe as nossas necessidades, ele sabe onde moramos, ele sabe o que nós comemos, o que vestimos, ele sabe tudo acerca da nossa vida. Por quê? Porque nós somos a obra-prima da criação de Deus nesse mundo. Nós somos a imagem, a semelhança de Deus. E Deus, pensa comigo, por que porventura Deus daria a imagem, a semelhança dele para um ser, né? Nós, para sermos destruídos, derrotados? Gente, não faz sentido nenhum isso. A não ser que a pessoa rejeite o evangelho. Aí é por causa dela mesma. Ela mesma nega a salvação e a operação de Deus. Agora, não faz sentido nenhum. Ou seja, Deus ter nos criado, nos dado a imagem e a semelhança dele para sermos derrotados por um espírito caído que não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Por isso você tem que entrar na dimensão do que é de fato e de verdade a nossa fé em Cristo e do que representa de fato e de verdade a morte de Cristo por você. Por isso é muito importante você compreender e assumir essas posições espirituais para a tua vida. Deus, ele está contigo mais do que você possa imaginar. Amém? Maria, Cláudia, o Elias, Deus é com vocês mais do que vocês possam imaginar. Por quê, pastor? Jesus, ele foi muito claro, ele disse o seguinte: ninguém vem a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Olha a expressão que Jesus usou. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E Jesus está dizendo para nós nessa noite aqui, João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas, então se nós somos ovelhas de Cristo, pastor, a partir do momento que eu decidi, eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou seguir o Senhor até o fim. Quando você tomou essa decisão, você passa a ser ovelha do rebanho de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, essa é a condição. Ou seja, se eu sou ovelha de Cristo, então eu ouço a voz dele. E a condição dele para comigo, eu conheço-as. Isso significa que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida em todo o tempo. Ele sabe tudo a nosso respeito. Um dia o pessoal estava muito preocupado com muitas coisas. Jesus disse: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas. Antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, gente, não tem como dar errado. É entregar, é nós nos entregarmos totalmente ao Senhor e Ele vai fazer a obra na nossa vida. Não tem como não fazer. Porque eu volto a dizer para você não esquecer disso. Deus não daria para você a imagem e a semelhança dele para você ser destruído e ele passar vergonha, ser envergonhado no nome do Senhor, por nossa própria causa. Por isso, quando Deus nos chamou para o Evangelho, Ele nos chamou com o propósito de conhecermos
A obra de Cristo por nós na cruz Calvário, e nós agora passarmos a dar valor para aquilo que Deus fez por nós. Porque uma coisa, quando Deus deu Cristo por nós, Ele nos deu um valor que ninguém dava. Nós não valíamos nada. Mas Deus nos amou de tal maneira e Ele nos deu tanto valor para nós, gente, que Ele deu Jesus, o único Filho, por mim e por você. Então imagina, a obra de Deus em nosso favor é algo sobrenatural. Nunca despreze aquilo que Deus fez por você. Pelo contrário, assuma a tua posição e, meu irmão, adore a Deus, creia em Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele fez já por você nessa vida. Por isso é muito importante você se entregar corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus na mesma forma como Ele se entregou para você, por você. A Bíblia diz que aqueles que agora vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viva para Cristo. Deus vai se alegrar muito em você. E olha o que Jesus vai falar no 28. E dou-lhes a vida eterna. Amém. Primeira condição. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos que ouvir a voz de Cristo. Por causa disso, eu conheço-as, Jesus disse. Se você passa a ouvir a palavra de Deus, Jesus conhece você. Ele conhecia antes mesmo de nós sermos chamados. Entende? Então imagina agora nós dando ouvidos à palavra de Deus, Ele vai nos conhecer, gente, Ele vai nos conhecer e saber dos nossos desejos também, aquilo que nós desejamos alcançar, tanto que a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós não somos um boneco na mão de Deus que simplesmente tudo é conforme Deus determinou. Sim, é como Ele determinou. Agora tem coisas que Ele vai satisfazer do desejo do nosso coração. Porque Ele quer isso. Ele não nos criou para sermos como que todo mundo igual, né? Uns robozinhos que Ele manipula, Ele faz o que Ele quer. Não, nós temos uma decisão que a gente toma de crer ou não, de assumir posição na palavra ou não, de ouvir ou não. Por isso Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E por causa disso, dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna, verbo dar. Outra expressão que Jesus usou, eu vos dou poder, verbo dar, eu vos dou, já deu, poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora Jesus está dizendo, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Acabou, cara. Meu irmão, toma posse disso aqui. Isso aqui, essa palavra é para você. É para nós, seres humanos, porque está escrita para se cumprir em quem? Em quem ouve, em quem crê, quem assume, quem vive isso. Por isso, viva essa fé, toma posse da tua vida eterna. E aí diz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha o que Jesus falou. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. E olha o que Jesus vai dizer daí no 39. Meu Pai é maior que... meu Pai que deu-nos para Cristo, é maior do que todos. E Jesus se inclui também nisso. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eita glória! Eu e o Pai somos um. Você está guardado em Deus de uma forma que você não tem ideia. É algo sobrenatural. Clarinho, um abraço, Deus abençoe toda a família. Por isso, um princípio que você tem que compreender, essa escritura aqui, João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29, o Senhor Jesus está falando para quem? Para toda e qualquer pessoa que passasse a ouvir a voz dele. Quem passa a ouvir a voz do Senhor e que crê, meu irmão, é ovelha de Cristo, do rebanho do Senhor. O Senhor Jesus conhece
e elas me seguem, Jesus diz. Então, se eu ouço a palavra do Senhor e eu passo a seguir de fato e de verdade o Senhor Jesus, eu faço parte das ovelhas de Cristo. Resultado: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso Jesus também disse, das minhas mãos ninguém as arrebata. O diabo, o inferno, pastor, ninguém. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem o porvir, nem anjos, nem o que quer que seja, nos poderá separar do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus. Ninguém, nada, nem a morte, nem a vida, ele diz também. Princípios espirituais que você deve viver. Um deles, muito importante, a Bíblia foi escrita para você, em teu favor. Primeiro o Antigo Testamento para se cumprir em Cristo, e o Novo Testamento, e com muitas promessas do Antigo também, em nós. Um dia Deus disse para Abraão, que era o pai da fé, que é o pai da fé, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso, gente, é sobrenatural. Quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada e você entende que a Bíblia está falando de você e para você, com a condição de que você venha ouvir a palavra, assumir aquilo que Deus fala a teu respeito, ele vai cumprir na tua vida. Mas você pode ter certeza disso. Tão certo quanto tu me vê, ou quanto você existe, eu existo. Porque nós não vivemos e não existimos por nós mesmos. É uma ação de Deus, é algo sobrenatural. A nossa existência é um milagre, gente. Nós somos um milagre. Você pode dizer isso. Nós vivemos num mundo que as pessoas chamam de mundo natural. Natural uma ova. Esse mundo aqui é sobrenatural. A própria Terra, ela está num espaço, não tem nada segurando ela, a não ser o poder de Deus, gente. A gravidade, pastor, haja poder na gravidade para segurar um negócio desse tamanho com, sei lá, gente. É inimaginável o peso da Terra. 8 bilhões de seres humanos. Tudo que existe, gente. E a Terra gira ao redor do próprio eixo. É fantástico tudo. Os cientistas de vez em quando anunciam novas galáxias. E não sei mais o que, e outros sóis. E bilhões de estrelas. Tudo criado pelo poder da palavra de Deus. E o próprio Deus disse um dia assim, eu sou, né? Ele disse, eu sou o que sou, ele disse para Moisés. E um dia Deus disse também o seguinte, eu procurei e não encontrei outra rocha igual a mim. O próprio Deus procurou para ver se existia alguém, outra rocha igual a ele. E ele não encontrou. E nunca vai encontrar, porque igual a Deus ninguém é. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está guardado em Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre a tua promessa, sobre a tua palavra, eu oro mais uma vez. Abençoa a vida, a alma e espírito de cada pessoa. Toca com teu poder na mente, na alma, no espírito, nos pensamentos. Na vida de cada homem e cada mulher, sejam renovados, abençoados, vivificados no teu poder. Abençoa cada pessoa, Pai, segundo as suas necessidades, quer sejam espirituais ou físicas, sejam curados, sejam libertos, sejam abençoados. Toca, Senhor, com teu poder na vida, na mente, na alma, no espírito, na carne de cada pessoa, e todos sejam renovados, abençoados, vivificados pelo teu poder. Meu Deus, passa teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa, onde tem alguém com doenças, com tumores, caroços, câncer, vícios, toda e qualquer obra do diabo seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Miséria, derrota, dívida, amarração, todo espírito que se levantou contra essa vida, eu te amarro, demônio. Pega o teu mal e sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família. Todo mal eu mando agora, sai em nome
do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, a vida, a alma e espírito de cada pessoa eu entrego em tuas mãos e abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, meu Deus, conforme diz a tua palavra, dá-lhe, Senhor, a vida eterna para todos aqueles que ouvem a tua palavra, que te seguem, Senhor, que são fiéis a ti e que entregaram a vida de fato e de verdade a ti, Senhor. Por isso, Deus, ajuda, Pai, as pessoas a entenderem que entregar a vida a Ti, Senhor Jesus, é se entregar de fato e de verdade, não de boca, mas viver a fé, estar na igreja, ir na igreja toda semana, uma vez por semana no mínimo. Não perder uma santa ceia. Meu Deus, viver intensamente a busca por Ti, a comunhão por Ti e o meditar e ouvir a Tua palavra. Meu Deus, é semelhante quando íamos para o colégio, o aluno que ia uma vez por semana era reprovado. Hoje nós, meu Deus, glória a Deus se as pessoas conseguem ir uma vez por semana. E na verdade, estamos tão errados, Senhor. Porque para fazermos todas as coisas do nosso dia a dia, nós nos esforçamos, trabalhamos, temos atividades, estudamos e, Pai, todas as atividades do dia a dia o homem faz, porque tem que fazer. Mas a maioria das pessoas despreza o melhor e o principal, que é a tua obra, que é conhecer a ti, Senhor. Por isso, bem-aventurado aquele que te ouve, que crê, e eu abençoo todos segundo a tua palavra. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Uma coisa importante, gente, se esforça em Deus. Sabe, para ir para o colégio a gente ia todo dia de manhã, ou de tarde ou de noite. Todo dia, para se estudar, se formar. Quem fez faculdade, se formou em alguma faculdade, ralou, mas teve que estudar muito, abrir mão de muita coisa para poder se formar, sim ou não. Aí as pessoas fazem corpo mole para a questão espiritual. Que vergonha! A parte mais importante da nossa vida é o espiritual, gente, não é o físico. O dia que o espírito nosso sair do nosso corpício, já era. É só um corpo caído no chão e não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ou o espírito volta para Deus ou vai para o inferno na mesma hora. Por isso, não brinca com coisa séria. E é tão terrível o momento que a gente vive dessa sociedade tão cheia e carregada de pecados que as pessoas não estudam a Bíblia. Estudam livros, vão para o colégio, vão para a faculdade, vão para tudo que é coisa, mas não aprendem nada das coisas espirituais. Morrem e todos vão se perder. Todos se perdem. Porque negligenciaram a parte mais importante da vida delas, a vida em Cristo. Por isso nós não podemos negligenciar o fato de que Jesus nos criou juntamente com Deus Pai e com o Espírito Santo, e Jesus deu a vida dele para nos salvar. Salvar do que, pastor? Do dia da ira. Do dia que esse mundo vai explodir, gente. As pessoas não sabem disso. Mas a explosão que vai acontecer, que Deus vai dar cabo daí de tudo, vai ser depois do arrebatamento. Então antes tem o arrebatamento da igreja, bem-aventurado, feliz é o que crê no arrebatamento, creio no arrebatamento, entregue a vida para Jesus, para viver esse momento. Os que dormiram em Cristo ressuscitam primeiro, e nós com a igreja viva, né? Com eles seremos arrebatados nos ares. Vamos supor que o arrebatamento fosse semana que vem. Todas as pessoas que dormiram em Cristo ressuscitam primeiro e conosco, né, eles conosco, nós com eles, somos arrebatados nos ares para nos encontrar com o Senhor. E isso que é mortal será revestido de imortalidade e para sempre estaremos com o Senhor. Os outros que levaram a vida espiritual de qualquer jeito vão ser todos daí perseguidos pelo anticristo. Todos, sem exceção, vão ter que botar uma marca na testa ou na mão direita para poder comprar e vender. Quem não se submeter e adorar a imagem da besta vai ser decapitado. Ou seja, vão morrer daí, vai ter uma perseguição no mundo como nunca teve antes na história da raça humana. As pessoas se chocam pelo que aconteceu com os judeus, né?
na Segunda Guerra Mundial. Falaram muita bobagem, né? No dia que Jesus estava sendo crucificado, os judeus da época disseram que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos. Falaram tanta bobagem, né, gente? Hoje o ser humano, ele despreza tanto o Criador, mas tanto o Criador, que quando acontecem as tragédias, Deus não pode e não vai guardar. Por quê? Porque não tem como. Ou seja, é pela fé que você é guardado em Deus. Por isso, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam e que o amam. Não levar a vida espiritual como se fosse um pedaço de carne ambulante. Tem gente que nem acredita na existência de Deus. E olha como é trágico tudo, gente. A sociedade que a gente vive é uma tragédia. O único grupo que eu vou dizer aqui, ó, que tem acesso a Deus, que está bem, é o grupo que crê em Cristo, que são os cristãos. No demais, a sociedade num todo é uma sociedade perdida já. Jesus, ele é muito claro, ele diz, só passou da morte para a vida quem ouviu a palavra dele. Quem não ouve a palavra do Senhor permanece na morte. A morte do pecado original. Imagina, por exemplo, a China. Os caras lá não creem nem na existência de Deus. Tu imagina que coisa doida. Aí nações, por exemplo, que dizem que creem em Deus, sei lá mais o que, os Estados Unidos, por exemplo, mais 50% do povo lá é cristão, mas os governos, os últimos, com exceção do Trump ali, que era o mais alinhado com o evangelho contra o aborto, contra uma série de lixo espiritual que Deus condena e abomina. Aí entrou esse tal do Biden, já a primeira coisa que ele fez foi revogar o quê? O decreto do Trump contra o financiamento do governo americano com relação ao aborto. Ou seja, os governos perturbados, sem amor nenhum para com ninguém. É como essa guerra que tem na Ucrânia também. Aí se chocam porque morreu crianças. É um bando de hipócritas. Matam milhões e milhões de crianças com aborto. Fome, então. Quantos milhões de crianças morrem de fome por ano no mundo? E esses caras se chocam? Não. Aí querem criar uma narrativa, entendeu? Tudo por poder, domínio, ganância. Não é por acaso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso, um princípio. O povo cristão é peregrino na terra. É o que diz a Bíblia. Aí tem esses bobão, vou usar esse termo, eles acham que os cristãos querem dominar esse mundo. Eu não quero dominar mundo nenhum, o mundo jaz no maligno. Eu quero é preparar o meu coração para ser salvo. Estou com 47 anos, daqui 33, vou estar com 80. Aí você pega, por exemplo, o presidente americano, o presidente russo, os caras já estão com a idade super avançada, presidente da China, e sabe, estão lutando por uma coisa que eles não vão nem ver. Vão morrer amanhã ou depois, morre, deixa tudo. Qualquer pessoa pode morrer, independente da idade. É uma estupidez, gente, que não tem tamanho. Por isso o cristão tem que observar o que diz a Bíblia. Nós não somos eternos aqui. E tem que estar firme em Cristo para ter a vida eterna. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E olha que interessante, a Bíblia fala, você que tem um conhecimento já sobre a Escritura, a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Sabe quem vai ser o primeiro a ser julgado no arrebatamento da igreja? O pastor. O primeiro que vai ser julgado é o pastor. Segundo, todos que ouviram o evangelho, para poder viver o arrebatamento ou não. Amém? Todo aquele que dormiu em Cristo, ou seja, que estava cheio do Espírito Santo e desceu à sepultura, a Bíblia diz o quê? Que o mesmo Espírito que ressuscitou e trouxe Cristo dos mortos, também tornará a trazer quem? Os que desceram à sepultura dentre os mortos. Então, quem não tiver o Espírito Santo agora, gente, em vida, não vai ser salvo para o dia do arrebatamento. Não tem como. Por isso tem que observar a Escritura. Eu acho tão interessante, gente, o povo não tem vida própria, são tudo mortais, e não, simplesmente, só o diabo para fazer isso com o ser humano. Impedir do homem crer na vida eterna.
Né? Deus não existe, não tem vida após a morte. Então, o que tu está fazendo, bobão? Está lutando pelo quê? Combatendo contra o quê? Sendo que não tem vida depois da morte. Morra agora. Morramos agora, como Paulo dizia, né? Comamos e morramos, porque já que não tem vida, então não tem ressurreição dos mortos, não tem vida eterna, não tem céu, não tem ressurreição. Então comamos e morramos, porque é inútil a nossa vida agora. Então olha só a contradição. Lutam tanto por coisas dessa vida e por bandeiras que levantam, sei lá mais o quê, mas não creem nem na própria existência, depois dessa vida, na ressurreição, não creem no céu, não creem nem no inferno. Mas um detalhe, para ir para o céu tem que crer. Agora, para ir para o inferno não precisa de fé. Entendeu? Porque vai descer que nem uma pedra. Os dois ladrões na cruz. Para um, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E foi. E outro, até hoje está no inferno. E está no inferno. E vai ficar para o último dia, que é o quê? O dia que Deus vai destruir esse mundo com fogo. Porque o apóstolo Pedro lhe diz, eis que vejo os elementos ardendo em fogo. E a terra que nós vemos e o céu que vemos agora passarão com um grande estrondo, e os homens ímpios e as suas obras se queimarão, sendo que tudo que existe vai se fundir pelo fogo. Aí Pedro diz assim, como nós devemos então proceder? Ou seja, não podemos, em outras palavras, não podemos brincar. E aí o próprio apóstolo Pedro diz assim, já é tempo de que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Por isso que eu disse para você anteriormente, o primeiro a ser julgado vai ser o pregador, todo pastor vai ser o primeiro a ser julgado. Depois todos que ouviram. Aí vai ter o arrebatamento, ok? Agora, no dia do juízo final, o primeiro que vai ser julgado, se você pegar Apocalipse, são os reis. Os reis. Interessante isso, né? Os reis, os tribunos, os fortes, os grandes, os pequenos, os escravos, os servos, os livres, todos serão julgados. Por quê? Porque não creram no Criador. Que tragédia a raça humana vive, né, gente? É surreal o que a gente vive. Como pode? Só o diabo para fazer essas coisas. Só o diabo para deturpar a criação de Deus, que é tão perfeito tudo se você analisar. Só o diabo para colocar na cabeça do homem que ele não é mais homem. Ou na cabeça da mulher que ela não é mais mulher. Entendeu? Ou seja, não tem explicação um negócio desse. O prazer do corpo humano, no esgoto do corpo humano. A coisa mais nojenta que existe. Uma pergunta que eu faço aí, alguém... eu vou falar, é muito nojento. Alguém já comeu fezes? É nojento, né? Pois o diabo, ele pegou um grupo de seres humanos e fez o homem pecar de tal maneira que o prazer sexual do homem está no esgoto do corpo humano. Diferente do útero da mulher, né? Um detalhe, o estômago do homem gera bebê? Não. O útero da mulher, sim. Então Deus, na grandeza dele, ele criou o macho e a fêmea. E na união do casal, do espermatozoide com o óvulo, nasce um outro ser. É fantástica a criação. É um milagre da vida. Romanos 1, 18 ao 32 diz a palavra, por que causa aconteceu e acontece o homossexualismo? Porque os homens deixaram de adorar e seguir o Deus Criador para seguir a criatura. Adorar imagem, figura de homem, de mulher, de aves, quadrúpedes, répteis, e servindo mais a criatura do que o Criador. Por causa disso, o que acontece? O diabo que criou tudo isso, Deus não pôde agir. Vocês estão querendo tudo isso? Querem mesmo? Deus não pode fazer nada. Então vão. Aí o homem com homem, mulher com mulher, deturpando a própria natureza que Deus criou. E a gente vive uma sociedade que é totalmente às avessas daquilo que o próprio Criador determinou. E vão pagar o preço. Lê Romanos 1, 18 ao 32 e fica de cabelo em pé. Quem tem amor pela própria vida, gente, eu digo para vocês,
Entregue a vida para Jesus, leve a sério, não é uma brincadeira. Jesus fala em Mateus 24, 29 em diante. Ele fala no 29 sobre os sinais, sol em trevas, lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, estrelas do céu caindo. E então, até vou abrir rapidinho aqui para meditar. Olha só que interessante, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias vai ter aflição. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas do céu cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Imagina o rebuliço que vai dar nesse mundo, a sacudida que vai acontecer, vai ser violentíssima. Então, esse então significa o quê? Depois dessas coisas, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Seja escolhido. Amém. Se faça escolhido. Creia para você ser escolhido. Siga somente o Criador para você ser escolhido. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, o arrebatamento da igreja vai ser num piscar de olhos. Jesus diz também, ele diz assim, como o relâmpago dá no oriente ao ocidente, isso ele diz em Lucas 17, 20, deixa eu ver aqui, para não te dar errado. Isso, Lucas capítulo 17, 20 ao 37, Jesus fala. Ele fala claramente que vai ter um período agora, nesse tempo aí, não vai demorar muito, vão começar a dizer que o Messias está aqui, está ali, não vades e nem os cigais. Jesus fala em Lucas capítulo 17, versículo 21. No 20, o reino de Deus vem, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus não vai vir visivelmente, com aparência exterior, e Jesus não vem mais em carne e osso, mas o que os homens, as nações vão apresentar agora no final dos tempos, que é o Messias, os judeus negaram a Jesus, os romanos pregaram na cruz, e quem está agora movendo tudo para apresentar o tal do Messias para o mundo. Vou dar os nomes aos bois. Os judeus e a Igreja Católica Romana. Ok? Então o que acontece? Tem o ecumenismo que está sendo agora implantado no mundo todo, onde estão sendo seduzidas todas as religiões para fazer parte com um propósito único, de formar e fundar uma única religião no mundo, e o anticristo vai ser o líder dessa religião. Como também vai ser o líder do poder político e econômico. Gente, é uma coisa diabólica. E olha o que Jesus vai dizer aqui. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está entre vós. Já está entre nós. O Senhor Jesus está no meu coração, está no teu, pela palavra que nós temos guardado. E disse aos discípulos, aí Jesus dá um alerta, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E aí olha o que vão dizer daí os homens, os religiosos. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades e nem os cigais. Por quê? Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ok? Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por essa geração. Ele morreu na cruz. Jesus falou isso aqui antes de ser pregado na cruz. Lucas capítulo 17, leia depois tudo, versículo 20 ao versículo 37. E em Mateus capítulo 24, 29... ele fala sobre isso. Novamente, ele está falando, ele está ensinando. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem aonde? Sobre as nuvens, entre as nuvens, no céu, não na terra.
na terra vão apresentar o próprio diabo, o anticristo, que vão chamar de Messias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o que rige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos, isso é o arrebatamento da igreja, ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, uma extremidade à outra dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. O que é a figueira, pastor? É Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas e coisas anteriormente que Jesus falou também em Mateus aqui, Mateus 24, você pode ler, tem muita coisa que ele falou ali. Então, quando virdes essas coisas, de igual modo, deixa eu pegar aqui, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Que geração? A geração da figueira. O que é a figueira? A figueira é Israel. 1948, Israel foi reconhecida como nação independente. E um brasileiro, por sobrenome, veio o nome dele, ai Jesus, esses dias eu falei na igreja, agora me deu um apagão aqui, não lembro. É Aranha, o sobrenome dele. Até onde eu lembro é Aranha. Se eu lembrar, depois eu digo. Ele deu o voto na ONU e Israel foi reconhecida como nação. Aí teve a guerra dos 6 dias, 6 nações contra Israel. Israel venceu em 6 dias a guerra. 1948. 2018 fechou 70 anos. Os 70 anos da figueira. Gente, e de 2018 para cá o bicho pegou de um jeito. Essa geração aí está endemoniada, essa palavra é puro demônio. Então, o que está acontecendo no mundo é a ação de demônio para tudo que é lado. Mas um detalhe, não é só o dedo, é a mão e o pescoço, o corpo inteiro dos homens. Porque planejam exatamente o quê? Ter um só governo mundial. A nova ordem mundial. Um governo totalitário. Um poder político, econômico e religioso ao domínio de um só. O tal do Messias, o anticristo. A besta, o falso profeta e o anticristo. A trindade satânica, querendo imitar Deus. E aí esse praga, esse infeliz, vai se assentar no trono, no templo de Jerusalém, que será construído o terceiro templo também. Os judeus já têm tudo preparado, a maquete. Tem uns que dizem que até o Messias já está no meio deles. Teve rabino dizendo, eu já tive reunião com o Messias. Para você ter uma ideia, olha a loucura que é esse negócio. Jesus veio, eles negaram Jesus e estão esperando até hoje um outro Messias. Resultado, vão ser enganados, coitados. Que coisa horrível, né? O diabo enganando esse povo até hoje. Aí estão querendo agora, criam todo tipo de coisa, até conflitos, para unificar o mundo num único poder. E vão fazer? Essa é a realidade. Estão fazendo de tudo para isso. Por isso um conselho, gente. Entregue a vida para Jesus, porque não é brincadeira. O mundo está por um fio. Por quê? Porque os homens simplesmente negaram o Criador. E aí tu pega, por exemplo, assim, as religiões num todo, é santo, é anjo, é que nem no Brasil, para cada dia do ano tem o dia de um santo. Os dias que é do Senhor Jesus é só Páscoa e Natal. Ou seja, falam mais de santos, de anjos, do que do próprio Criador. E isso é pecado de morte eterna. Por quê? Porque eu não posso invocar outro nome, a não ser o nome daquele que me criou. Você acha justo Jesus ter criado você, aí você, por causa do pecado original, se perdeu, está morto por causa do pecado original e pelos teus próprios pecados? Aí Cristo vem, se faz carne, morre na cruz do Calvário para te salvar. Ele faz tudo. Aí para você colocar fé num santo que não fez nada por você. Nem criou um fio de cabelo da tua cabeça. Um anjo, então, que é um ser humano igual a você. Um anjo ou um santo, que é um ser humano igual a você. Você acha justo, Jesus sendo o Criador, você colocar a tua fé
na criatura. O dia que 1/3 dos anjos fizeram isso no céu, caíram e viraram demônios, raça humana. Nunca brinque com isso. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai, não o diabo, ele vai dividir a raça humana em 2 grupos. Grupo da direita. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o reino preparado para vós antes da consumação do mundo. E o grupo da esquerda, olha só o termo que ele vai usar: e vós malditos, ide para o fogo do inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Seres humanos do lado esquerdo e seres humanos do lado direito. O ladrão que estava na cruz, eu acredito que ele estava no lado direito de Jesus. Porque quando Jesus vier, ele vai dividir a raça humana em 2 grupos, o lado direito e o lado esquerdo. Se você pegar a política, por exemplo, a política do mundo, o que a esquerda planta? Aborto, que é assassinato de criança, ideologia de gênero, apoio ao homossexualismo, drogas, todo tipo de lixo, de coisa que Deus condena, a esquerda aprova. Abra os olhos. Aí, gente, é tanta hipocrisia nesse mundo, as criancinhas sendo mortas por bombardeios dos russos, né, lá na Ucrânia. Triste isso. Que terrível. Nenhum tem moral para nada. Tudo fora da casinha. Agora, os mesmos que se chocam, a Europa, os Estados Unidos, essa mídia podre que temos aqui no Brasil, parte da mídia, eles não se chocam pelos milhões de abortos que são cometidos todos os anos no mundo todo. Pelo contrário, aprovam, batem palma, exaltam. Agora teve um país aqui sul-americano, um país vizinho aqui do Brasil, aprovaram o lixo do aborto até 6 meses. Seus assassinos, genocidas. Aí chama o nosso presidente Bolsonaro de genocida. Como se ele fosse o culpado da Covid. Por que não chamou o presidente da China ai meu Deus, genocida? Né? Que bando de gente sem juízo, gente. Aí se chocam os russos porque não sei o que, estão matando as criancinhas. O filho do Satanás, o Biden, presidente americano, vetou o decreto do presidente Trump, que ele tinha proibido os Estados Unidos de aprovar e apoiar o aborto. Entendeu? É uma sujeirada, que mundo mais sujo. Por isso um princípio, de que lado você vai estar? Eu achei engraçado, o presidente americano disse o seguinte: de que lado o Brasil vai estar? Ele queria que estivesse do lado dele, sendo que ele criou toda essa guerra. Gente, tenha santa paciência. Claro, o Brasil tem parceria profunda com os Estados Unidos e com a Rússia também, e feliz o nosso presidente que ficou neutro. Agora é um bando de estúpido para tudo que é lado. É uma estupidez em cima da outra. Agora, quem empurrou a Rússia contra a Ucrânia foi os Estados Unidos e a OTAN. Porque de todo jeito eles queriam anexar a Ucrânia a OTAN, para ter acesso a 1.500 ou 2.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. Aí instalar bombas nucleares, 5 minutos chega em Moscou. Imaginou? Tu acha que os russos iam querer? Claro que não. Então é guerra, rumores de guerra, é uma paranoia. Gente, nós vivemos um mundo que jaz no maligno. Por isso, uma coisa que eu vou dizer para você, simples e fácil: nós somos peregrinos nessa terra e o nosso tempo aqui na terra está diminuindo a cada dia que passa. E conforme os eventos vão se cumprindo, cada dia que passa, Jesus está voltando e ele vai voltar. Pode ter certeza que vai. E feliz e bem-aventurado é aquele que está firme em Cristo. Amém? Certo é que tem que trabalhar, tem que comer, tem que se vestir, amém? Tudo, nosso cotidiano, nosso dia a dia é normal. Agora,
tem que cuidar da vida espiritual, porque Jesus falou lá em Mateus 24, 29 em diante, depois você vai ler ali, ele diz, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Se casam, se dão em casamento, compram, vendem, né? Mas não cuidaram, não observaram, não se dedicaram. Aliás, não colocaram um prego na arca. Resultado, Noé concluiu a arca, Deus selou a arca, a porta da arca por fora, e por dentro, ninguém mais entrou. A porta da arca está sendo fechada. A arca é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois não digam que não foram avisados, raça humana. Eu, desde que Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu não sei, gente, mas olha, nas primeiras pregações eu já comecei a falar muito sobre isso e depois foi intensificando cada vez mais e eu dizendo, irmãos, abra os olhos, os sinais vão começar a acontecer de uma forma inimaginável, vai ter coisa de apavorar diante dos nossos olhos, coisas que a gente nunca viu, a gente vai começar a ver, porque Jesus disse, vai começar resultado. É uma coisa atrás da outra, gente. Tufão, furacão, velocidade do vento, nunca antes marcado na história da raça humana. Terremotos, tsunami, coisa assim violentíssima. E outra coisa que eu vou dizer para você, 2018, eu não lembro quando que eu escrevi, mas eu escrevi na internet. Se preparem que o mundo vai ser abalado. 2017... 2016, o mundo vai ser abalado. Por quê, pastor? Por causa das evidências. As pessoas se odeiam. Essa que é a realidade. É uma coisa terrível que a gente vive. As pessoas não têm amor, nem para com os pais, muitas vezes, nem para com a própria família. Quanto mais para com estranhos, né? Quando, na verdade, a raça humana não é estranha. Todos são descendentes de Eva. E aí os sinais estão aí e tudo está se cumprindo. E eu vou dar um conselho para vocês. Se preparem porque vai ter sacudida nesse mundo. Gente, é uma coisa que eu vou dizer aqui. Nós estamos a 1 milímetro, ou 1 milésimo, ou, sabe, menos de 1 milímetro de uma terceira G, né? A gente está assim, ó, muito próximo. As grandes guerras que antecedem, tem guerra violenta que vai anteceder a vinda de Cristo. Então, para unificar o mundo, vão ter que se cortar essas nações aí que querem ser tudo cabeça. Isso é uma coisa que é óbvia. Eu sempre falei sobre isso. China vai se curvar para os Estados Unidos, a Rússia vai se curvar, e vice-versa, um para o outro. Lógico que não, gente. Entendeu? Vai chegar um momento, qual a tática dos Estados Unidos e da OTAN? Arrebentar com a economia russa e tentar aniquilar o governo Putin, né, através de sanções. Ou seja, além da pressão externa, uma pressão violenta interna, porque deixa a fome bater na Rússia. Fome mesmo. Os caras vão enlouquecer. Então já estão pedindo. Tem um magnata russo que ele ofereceu, não lembro agora quanto de fortuna, pela cabeça do Putin. Todo mundo quer matar o Putin. Essa que é a realidade. Então a estratégia desses doentes todos espirituais, e começou lá, a primeira queda de braço entre Trump e o Xi Jinping, Estados Unidos e a China, né? Teve a primeira queda de braço. Os Estados Unidos venceram, né? A disputa comercial que teve violentíssima, muita riqueza em jogo. Resultado, logo depois, estourou o Covid-19. Aí agora a guerra. Estratégias. As grandes potências, por enquanto, eles não querem se bater de frente numa guerra aberta. Então, a guerra hoje, por enquanto, ela é unicamente econômica. E é aquela verdade. O que deter o poder econômico vai deter o poder político e religioso. Essa que é a verdade, né, gente? Então, estamos aí e glória a Deus pela palavra que o Senhor nos dá para nós sermos
alertados das coisas que vão acontecer e não sermos pegos de surpresa. Sabe, gente, acordem, entregue a vida para Jesus, porque uma coisa importante, hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos. E as pessoas não querem, então vão ficar e vão comer o pão que o diabo amassou daí. Por quê? Porque desprezam a Deus, desprezam a palavra. Não quer, só querem ouvir palavra assim, ó, eu vou ser curado, vou ser próspero, vou ser abençoado, minha vida vai dar tudo certo. Meu irmão, minha vida é perfeita. Eu tenho uma vida fantástica, porque eu estou em Cristo. Os problemas que eu enfrento não são nada perto da grandeza de você entender o Evangelho, entregou a vida para Jesus. Jesus, ele disse, no início da live que eu preguei, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém as arrebata. Então imagina, gente, se você entregou tua vida para Jesus, tu está guardado nele. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, quer vivamos ou morramos, somos o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, se vivemos ou morremos, somos de Cristo. Glória a Deus, isso é bênção, isso é sobrenatural. Agora, e no demais, as pessoas ouvem, desprezam, aí vão se perder, gente. Essa é a realidade, estão se perdendo. Estão se perdendo. Jesus mesmo disse, a cada 4 que ouve o evangelho, um só produz o fruto a 100, a 60 e a 30, que seja você. Que nós venhamos fazer parte desse grupo. Porque a cada 4 que ouviu o evangelho, desde o tempo que ele veio pregar, até o fim, um é salvo, 3 se perdem. Tem um que o próprio diabo entra dentro do coração e remove a palavra. As pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Querem viver essa ilusão dessas doutrinas religiosas aonde, não, tu faz uma rezinha ali depois de 7 dias, tu vai, todo mundo foi para o céu. Gente, se nós vivemos como diabos agora, nesse tempo presente, esquece céu. Tem que viver como santo. Temos que nos santificar, rejeitar o pecado, lutar contra o pecado. Deus olha aqui, ó, intenção do coração. Por isso tem que se revoltar contra o pecado, não aceitar o pecado mais em nós. E se viver que nem diabo, como esse povo aí que vive, praticando essas barbaridades, vão tudo pro inferno, gente. Mas não sobra um. Tu acha que Deus vai deixar um infeliz entrar lá no reino dele para dividir de novo? Para querer criar uma divisão de novo, como Lúcifer fez? E esse povo que está aí tudo enganado pelo próprio demônio. A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo foi expulso do céu, foi lançado na terra, 1/3 dos anjos junto com ele na terra, e engana todo mundo. Por isso, fica em Cristo para você ter a vida eterna. Se você tem amor próprio. Porque se você não presta atenção nisso, e você não dá crédito à palavra de Deus, gente, você não ama nem a si mesmo. Ok? Por isso é muito interessante você tomar posse da palavra e viver intensamente a fé. Eu creio, Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Pai, eu oro por todos, abençoa a vida, a alma e espírito de cada pessoa que me ouve. E Deus, supre também as necessidades, Pai, das pessoas fisicamente, emprego, prosperidade, cura, libertação. Bênçãos desse tempo presente fazem parte. Agora nada se compara, Senhor, com a salvação e a vida eterna. Por isso, meu Deus, ajuda as pessoas que vão me ouvir, que estão me ouvindo, a compreender essas verdades. Quantas são as pessoas que me ouvem, deixam de me seguir, saem do grupo de amizade porque são bobos, porque estão enganados por Satanás e não se dão o luxo de ir para a própria Bíblia deles e ler o que está escrito para entender. Meu Deus, como o ser humano está enganado. As pessoas vivem como se fossem eternas aqui. E morrem aqui e agora. Aliás, o Senhor Jesus mesmo diz, preguei ontem, Senhor. O Senhor disse que aquele que ouve a tua palavra e crê naquele que enviou a ti, Senhor Jesus, que é Deus Pai, esse
tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Mas os que não creem permanecem mortos, são os tais dos mortos-vivos, não têm vida. Andam para lá e para cá, trabalham, compram, vendem, negociam, como diz a Escritura, mas não entregam a vida, o resto das suas vidas, ou essa vida que muita gente diz assim, minha vida é uma porcaria, pastor. E por que não pego então essa porcaria de vida e entrego na tua mão, Senhor? Senhor Jesus. Mesmo tendo uma vida desgraçada, muitas pessoas não entregam para ti, Senhor. E outros que julgam que têm uma vida, eu estou muito bem, eu tenho tudo que eu quero, mas são vazios do espírito. Meu Deus, também não entrego a vida porque tem muito dinheiro, prosperidade. Oh, meu Deus do céu, o Senhor diz lá em Apocalipse, dizes, eu sou rico e abastado, não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por isso, Deus ajuda as pessoas a entenderem que a vida delas não constitui-se pela abundância do que tem, ou pela falta das coisas que tem. Porque Deus, verdadeiramente, o Senhor salva ricos e pobres. Meu Deus, não importa a condição do homem hoje, todo que crê no Senhor Jesus, ele é salvo por meio da fé, por meio da tua palavra. Bendito é todo aquele que ouve a tua voz, Senhor, e que crê, porque os sinais estão diante dos nossos olhos, e só quem não tem amor próprio que despreza essas verdades. Por isso Deus ajuda as pessoas a terem amor próprio, mas amor acima de si mesmo por ti. Amando a ti, Senhor, acima da própria vida, acima de todas as coisas. Deus ajuda as pessoas a terem vida eterna, porque o Senhor Jesus veio nos dar a vida eterna, a salvação aqui e agora. E aquele que crê na palavra que Cristo pregou e crê em Deus Pai que enviou o Senhor Jesus, já tem a vida eterna. Assim eu abençoo todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Não venda a tua alma para o diabo, por nada, por ninguém. Às vezes tem tantas situações que acontecem, tem gente que vem e oferece para o pastor muito dinheiro. Pega teu dinheiro e vai para o inferno. Vocês não compram minha alma. Quem quer que seja. Ok? Sabe? Vou falar aqui abertamente. Às vezes eu recebo uns convites assim que, olha, que coisa horrível, gente. Aliás, eu vou convidar vocês que me convidam para essas coisas, saem dessas coisas, porque vocês vão morrer. Pastor, tu também vai morrer. Sim, se não tiver o arrebatamento, eu morro. Agora vocês vão morrer. Todos. E vão entrar em juízo, porque negaram a Cristo. Negam a Cristo. Nunca queiram comprar um homem de Deus com dinheiro e com nada. Ofereça o mundo. Ai, Jesus, um dia um pastor amigo meu, ele trocou, né? Aí ele contou para mim, ele disse, pastor Pavão, olha como tem gente que é impressionante. Um cara chamou, numa determinada cidade, o cara chamou o pastor, meu amigo, mas com um monte de dinheiro, assim, disse, pastor, eu sou um membro aqui da igreja, não sei mais o que, e eu sou o maior dizimista, e eu sou o maior ofertante, e tem coisas aqui que eu mando. Então, eu estou entregando esse dinheiro na sua mão e falando para o senhor como é que tem que ser. O pastor olhou para ele e disse assim, ó, pode sair da minha igreja com o teu dinheiro. Agora. Deu no meio do cara, o cara saiu fora. Sabe, tem gente, irmão, pelo amor de Deus, gente, tem gente que não vai para a igreja por causa de dinheiro, outros vão para a igreja, não tem nada e quando prosperam sai da igreja por causa de dinheiro. E aí tem gente que vem oferecer dinheiro para mim. Olha para minha cara aqui, o abençoado, para não te mandar para o inferno. Por quê, pastor? Porque uma chance eu dou. Se converto a Cristo, se quiserem ser salvos. Se converto a Cristo. Só tem um que é a luz do mundo, o Senhor Jesus.
Lúcifer é um nada. É menos que nada. O Senhor Jesus, ele é o Criador. E ninguém se iguala ao Criador ou vive para contar a história. Eu acho tão interessante o ser humano, as pessoas se julgam tão sábias, mas são tão ignorantes das coisas espirituais. Gente, Lúcifer é um nada. 1/3 dos anjos que caíram do céu e foram expulsos e tem que cair e virar demônio. Sabe por quê? Porque é inadmissível a criatura se levantar contra o Criador e achar que é maior do que o Criador. Nós não temos vida própria. Eu não tenho vida própria. Como que eu posso ditar regra? Dizer para Deus como eu quero que seja? Não é Deus que diz como deve ser. Por isso, gente, aí tem as pessoas que viajam nas coisas, tem gente que faz pacto com Satanás, gente, olha a loucura. Com Satanás, com Lúcifer, com o diabo, que é o mesmo infeliz, é o mesmo derrotado. Aí fazem um monte de coisa, e o diabo, o que o diabo faz? Ele pode dar muita riqueza, pode, pastor, mas não dá daquilo que ele criou. Ele dá daquilo que ele recebeu da parte do Adão.